Salve minha galera, vamos embora para o terceiro conteúdo aqui desta quinta-feira, beleza? Sou Daniel Brownie, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo, certo? Pô, terceiro conteúdo, Daniel, sim, terceiro, mano. Por quê? Porque eu já tinha feito, né, eu já deixei ali por volta de meia-noite, né, o primeiro vídeo do dia já publicado sobre as atualizações, né, de contratações do Botafogo. Esse vídeo até bombou bastante, né, está até com uma audiência alta nesse vídeo aí, sobre a situação do Anselmo Ramon, de outros jogadores, tudo mais, né? A gente, sobre esses jogadores em específico, Anselmo Ramon, Chay, a gente falou nesse vídeo. E aí, meio-dia, eu publiquei o vídeo do TBT do Brownie, TBT Brownie Fogo, né? Em que toda quinta-feira eu faço um quadro histórico, a gente não tinha nenhuma notícia ali naquele momento, então eu preferi fazer aqui, publicar ali naquele momento, no horário do almoço, para vocês verem esse vídeo. Como surgiu a grande dívida do Botafogo? Qual é a origem dessa dívida? Quais foram os acontecimentos marcantes em uma linha do tempo desde 1910 para que o Botafogo se tornasse um clube repleto de dívida nas mãos dos amadores que romantizam isso, né? Inclusive eu fiz esse vídeo porque eu fui atacado por um desses amadores dizendo que eu tinha que estudar a história do Botafogo. Pois bem, eu fiz isso e estou contando para vocês. Não deixe de conferir esse vídeo que está muito, mas muito bacana. E agora a gente chega aqui para atualizar sobre algumas informações do mercado da bola do Botafogo, beleza? A primeira situação que eu gostaria de comentar, né, que na minha opinião é muito importante, né, é sobre o interesse do Botafogo por um volante do Fluminense, né? Trata-se do volante André, né, um atleta que, né, inclusive, recentemente ele recebeu sondagem do CRB, né, um atleta que das categorias de base do clube, né? Ele tem 19 anos, se eu não me engano, não sei se ele faz 20 esse ano, mas o André não vem tendo tanto espaço assim no Fluminense, né? Que tem um meio campo ali de um pouco de força física, digamos assim, né? E teria que pegar rodagem em algum outro clube. E além de CRB, o Botafogo teria demonstrado interesse nesse jogador, né? Que é um primeiro volante, né? As referências que eu tenho dele não são tantas assim, né? É um cara de marcação, mas que tem ali uma certa qualidade no passe, pelo que me passaram. Eu confesso que eu nunca vi o jogador atuar, né? Eu tenho que ser transparente aqui com vocês, beleza? Mas eu não acho que ele venha não, tá? O pessoal fala em boa relação e tudo mais, mas eu acredito que a situação lá, né, com o Babi do Fluminense tem estremecido um pouco essa relação aí boa entre Botafogo e Fluminense, inclusive a torcida do Fluminense, né? Inclusive os tricolores que adoram falar que não, o Botafogo não é mais rival do Fluminense, mas ficaram ensandecidos. Vai emprestar jogador pro Botafogo? Pelo amor de Deus, é rival. Pra você ver, né? E aí o negócio é o seguinte, né? A gente tem outro volante também engatilhado. Isso é uma parada que eu acho importante. Aí eu já vou pra qualidade dos jogadores, tá? Mas isso é uma parada que eu acho importante. O Botafogo ele tá buscando uma referência de um volante aqui no Fluminense. Olha pro mercado sul-americano, muito se fala no de sábado. E também tá olhando ali para outro clube que é a Portuguesa, né? Além do Chay, né, que muito se fala nele, né? A gente tem que ver realmente, né, a proximidade desse jogador do Botafogo, né? Sobre o Chay, rapaziada, especificamente sobre esse jogador, eu já falei no meu vídeo anterior. E a gente não tem, pelo menos aqui no canal, a gente não tem atualizações sobre isso. Mas o jogador da Portuguesa que também está sendo procurado pelo Botafogo é o Mauro Silva, volante, que está fazendo um ótimo campeonato carioca, isso é bem verdade. Cai na mesma situação ali do Chay, né, que é um atleta que performa num clube pequeno, e a gente teria que ver como ele performaria num clube grande, né? O Chay tem 31 anos e o Mauro Silva tem 27 anos. Essa informação ela vem do portal Sport News Mundo, né? E eu já vinha vendo ali realmente uma movimentação, né, em relação ao Mauro Silva podendo jogar no Botafogo. E aí eu vou concordar um pouquinho com meu amigo Leonardo Bessa, mas num contraponto eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Meu amigo Leonardo Bessa tweetou lá no Twitter, né, cara? O Botafogo é o único clube que não tem um time titular pronto, né? E vai ao mercado buscar reservas, né, para compor elenco. Isso para mim é um problema, porque o Botafogo tá ali no André, tá ali no Mauro Silva, mas o Botafogo precisa de jogadores para performar. A prioridade tem que ser o atacante, tem que ser o meia, tem que ser o centroavante. Porém, eu acho que para a posição de primeiro volante, o Botafogo precisa de um jogador que não seja tão protagonista assim. Eu acho que precisa nem que seja de um coadjuvante, né? Eu acho que não precisa ser um protagonista para barrar o Luiz Otávio, né? E o Botafogo eu acho que está buscando essa aposta mais alternativa para primeiro volante. Só que agora, para a ponta, para o meio campo, para o ataque, aí o Botafogo tem que ser mais criativo, cara. Tem que ser mais criativo. Por exemplo, Anselmo Ramon, né? O Botafogo não está conseguindo trazer nenhum atacante de peso. É uma alternativa para se pensar.
Mas agora, meio-campista, né, e atacante de lado são duas situações que eu vejo que o Botafogo ele não pode se dar o luxo de errar. Por exemplo, vamos dizer que meio-campista, o Botafogo vai lá e acerta com Marlone. Eu vou ficar realmente muito decepcionado, porque, não decepcionado, porque eu não estou esperando coisa boa dessa diretoria, mas eu vou ficar irritado, porque eu acho que do nível do Marlone, o Botafogo já tem alguns jogadores, certo? Mesmo que o Marlone seja um pouco melhor, o parâmetro não tem que ser esse. O titular do Botafogo tem que responder muito mais do que os atuais jogadores que estão disputando por posição. Eu não digo nem o Cezinha, porque o Cezinha, na minha opinião, recebe muito pouca oportunidade. Mas sei lá, falando aí do Felipe Ferreira, do Marco Antônio, né? Na minha opinião, se viesse um jogador para armar ou para cair pelo lado, tudo mais, para mim tem que vir um ponta, né? A prioridade para mim deveria ser o ponta. Mas se o Botafogo está buscando esse jogador aí referência, para mim não pode ser um qualquer, né? Não pode ser um Marlone, um jogador que você vai apostar numa recuperação e não vai ter a resposta imediata. Braune, como conseguir jogador de resposta imediata nesse momento, cara? Se não tem dinheiro, não tem estrutura e não tem credibilidade no mercado, muita criatividade, muita ciência, né? Muita pesquisa. Por isso que eu acho que o Botafogo ele tem que se alinhar com a análise de mercado. Tá legal? E aí eu quero falar um pouquinho especificamente, rapaziada, sobre o Lecaros, tá? Quando eu fiz um vídeo sobre o Lecaros aqui, sobre o Barrandegui, do desrespeito, e eu falei, eu achei que o Botafogo desrespeitou o atleta, né? Porém, eu não utilizaria nessa temporada. E aí muita gente, né? Eu acho que vocês têm que aprender um pouquinho a respeitar a opinião, né? O que você tem contra o Lecaros? Pelo amor de Deus, cara, não tem nada contra ele, deve ser uma pessoa legal. Mas eu acho que existem algumas coisas que a gente não tá a par, que fazem com que esse jogador ele não seja tão utilizado assim. Eu acho o Lecaros pior que o Davi Araújo, pior que o Juan, pior que o, sei lá, mano, que o Kelvin, né, que jogou aqui ano passado. Não acho pior. Porém, isso é algum parâmetro? Significa que o jogador nota 5, ele pode ser utilizado já que ele é melhor que o jogador nota 3, nota 2? Esse é um fato a se pensar. Eu acho que o Lecaros poderia contribuir numa Série B? Poderia, né? E a notícia, inclusive, que me faz falar sobre isso é que o Lecaros tem propostas, sondagens / propostas de 5 clubes brasileiros. Um deles é o Avaí, né? O Avaí que já buscou a contratação do jogador, mas queria, né, o atleta tendo uma porcentagem. Eu não vejo problema, né, do Botafogo ceder essa porcentagem. Aí eu penso, pô, cara, o Botafogo não usa o cara. Vamos ligar os pontos, tá, gente? Vamos sair. Finge que o Lecaros, sei lá, né? Vamos fingir que o Lecaros nunca jogou, né? E que a gente não tem uma opinião sobre ele, se ele é bom ou ruim. Esquece a opinião sobre ele. Foca aqui no que eu tô falando. Esqueceu a opinião sobre ele? Se ele é bom, se ele é ruim? Então vamos focar. É um jogador que não é ousado. É um jogador que não teve as mesmas oportunidades que outros. Também não é um craque, né? E aí, quando o Botafogo o enxerga como um peso financeiro, e o Botafogo recebe uma proposta do Avaí, e o Avaí pede uma porcentagem para poder ter esse atleta, e o Botafogo acaba não cedendo ou não tem essa possibilidade, tem alguma coisa estranha no contrato desse cara. Isso aqui não é uma apuração, tá, gente? Isso é uma suposição, tá? Se o Botafogo vê esse cara como um peso, esse cara não tá nos planos, quer se livrar do cara e quer colocar ele em outro clube, e não consegue negociar a porcentagem, é porque tem alguma coisa estranha no contrato, sabe? E na minha opinião, ligando os pontos, é isso justamente que faz o Botafogo não utilizar esse atleta. Para mim é muito além da condição técnica, para mim é muito além da adaptação física, para mim é muito além de qualquer condição tática, característica de jogo, em detrimento do estilo do treinador, até porque passaram vários treinadores de estilos diferentes, Emiliano, Bruno Lazzaroni, Barroca, Lúcio Flávio, Chamusca, Altuori, Valentim, todo mundo passou, foram 7 caras diferentes, né? O único que usou foi o Flávio Tênis, né? E uma vez, né, ele se machucou. A minha opinião é a seguinte, eu acho que tem alguma situação contratual que impede esse cara de jogar, sabe? Quantos contratos a gente não tem visto assim no Botafogo, né? Vamos dizer, o Lecaros joga 10 jogos, o salário dele triplica, né? O Lecaros joga 15 jogos, o contrato dele vai para 3 anos, 4 anos. Lembrem-se que esse contrato foi feito pelo Comitê de Futebol, gente. Lembrem-se que esse contrato, né, ele foi feito com um atleta que o Botafogo descobriu só depois que ia ter que pagar R$1.500.000 para um clube do Peru. Lembrem-se disso. Ou seja, será que não tem alguma coisa que a gente não sabe aí, né?
Vamos dizer, pô, bota o Lecaros pra jogar, pelo amor de Deus. Aí o Chamusca vai lá e coloca 10 jogos. O salário do Lecaros mudou 5 vezes. Né? O contrato do cara aumentou em não sei quantos meses. Né? Aí a gente vai ficar puto, concorda? Então é uma suposição, gente. Eu acho que é a única coisa que faz sentido na minha cabeça. Porque apesar de ser limitado, não é pior que o Davi Araújo, não é pior que o Kelvin, não é pior que Marcinho Paniquete, continua fora dos planos, é um mistério, né, que toma conta de toda essa história e tem essa situação contratual com o Avaí. Na boa, cara, só isso explica. Essa é a minha opinião. E se realmente houver um gatilho contratual, na minha opinião, realmente é certo esse cara não jogar. Porém, é impressionante que o Lecaros, com um suposto gatilho contratual, não pode jogar. E a gente sabe que o contrato dele tem esse tipo de coisa. Mas o Luiz Otávio joga. Pode renovar contrato, né? Renova, aumenta salário, né? Consideravelmente. Então, isso é uma parada que incomoda. Gente, acho que eu consegui falar tudo, tá? Sobre Lecaros, sobre Mauro Silva, sobre Chay, sobre Anselmo Ramon, né? O rapaz lá do Fluminense. E é isso, rapaziada. Beijos, um abraço, fui.